Nós temos uma divisão muito nítida entre o que é consciente e o que é inconsciente. Tudo aquilo que incomoda, que assusta, que causa problema, que causa dor, desconforto, qualquer coisa parecida, ou que principalmente saia do nosso controle, se é que a gente controla alguma coisa nessa vida, mas tudo aquilo que foge do nosso controle, automaticamente existem mecanismos que jogam esses elementos para camadas do inconsciente. Existe uma linha que divide esse consciente do inconsciente. É a racionalidade, a razão. Quanto mais você for racional, quanto mais você tiver essa praticidade, essa lógica da mente, mais você vai forçar esses conteúdos inconscientes a ficarem lá escondidos. Muito bem. O que acontece é que a nossa racionalidade ela não fica 24 horas por dia em alerta. Ela tem os seus momentos em que ela dá umas fugidas, né? Então, por exemplo, quando você está com muito sono, você está muito cansado, ou mesmo quando você adormece de forma natural, sua razão ela é desligada. Quando você tem um choque emocional, uma emoção muito forte, uma grande alegria ou uma grande tristeza, o seu racional também é desligado. Quando você faz uso das drogas, quando você faz uso do álcool, medicamentos químicos, quando você tem êxtases, situações de muita euforia, a sua racionalidade também é desligada. Nesses momentos, conteúdos inconscientes, eles afloram, eles vêm à tona. É interessante que a gente comece a avaliar que esses conteúdos, eles não são elementos ruins, negativos, em sua essência. São situações, são fatos, são palavras, são sentimentos, são ideias, são acontecimentos que, na verdade, precisam apenas de um entendimento, de uma resolução, de uma compreensão e de uma, talvez, adequação. Então, por isso que eles se manifestam. Os nossos conteúdos não se manifestam para provocar o nosso mal, para nos causar incômodo. Eles se manifestam, muito pelo contrário, para que a gente encontre o pleno equilíbrio. Então, essa racionalidade, ela consegue manter-se muito, digamos, muito atenta. Ela é tão forte, essa racionalidade, que muitas vezes esses conteúdos inconscientes que necessitam se manifestar para serem resolvidos, eles utilizam-se de caminhos outros, que não sejam esses pequenos instantes. Eles utilizam-se dos sonhos. E no nosso caso aqui, esses conteúdos inconscientes, eles se utilizam do próprio corpo para se manifestar. E eles se manifestam através de sintomas, de sinais. Então, de acordo com o lugar que se manifestam, o coração, o fígado, o baço, a pele, o ouvido, o queixo, o seio, o joelho, dependendo do lugar e dependendo da forma como se manifeste, como sendo um tumor, como sendo um pólipo, como sendo uma ferida, como sendo um câncer, como sendo um diabetes, dependendo do lugar e da forma como se manifesta, esses sinais e esses sintomas, eles estão falando, eles estão expressando conteúdos inconscientes. Então, o que nós precisamos fazer é aprender a interpretar esses sinais e não a combater, negar e eliminar esses sinais, né? Literalmente, a gente está matando o mensageiro. Literalmente, a gente está fazendo isso. Então, quando você simplesmente elimina um sintoma, um sinal, uma doença, qualquer coisa, você se elimina pelo fato de simplesmente eliminar, você só está, digamos assim, cobrindo todo um processo. Aquele conteúdo inconsciente que precisa ser resolvido vai achar outra porta, vai encontrar outro meio de se manifestar. Então, o grande desafio é a gente olhar para isso. Bom, como eu falei lá no começo, eu fui construído nessa ideia do humor, do engraçado. Eu procuro tirar... Então tem algumas tiradas do cotidiano que são muito interessantes. E tem uma tirada que eu acho muito especial. Ela diz assim, um problema só é um problema quando ele é um problema. Quando ele não é um problema, ele não é um problema, né? Então, tipo assim... Tente se aproximar de uma pessoa que está tendo problema com alcoolismo, por exemplo.
Poxa, vamos lá, você precisa de ajuda, você precisa... Não, eu paro quando eu quiser parar de beber, eu paro. Então essa pessoa não tem um problema. Se ela não tem um problema, o problema não existe e, portanto, não vai ser trabalhado. Por mais que você externamente interfira, tente fazer coisas ali sem a pessoa saber, você não vai conseguir resolver. Agora, no momento em que ela, a pessoa que vivencia a situação, ela chegar e dizer assim: nossa, eu tô com um problema, eu tô bebendo mais, eu preciso de ajuda. Aí o problema se manifestou. Então o problema passou a existir e a partir desse momento ele pode ser trabalhado. Dentre essas outras coisas aparentemente sem sentidos, do tipo essa que eu acabei de falar, um problema, só um problema, tarará, tarará, tem uma outra coisa que eu costumo dizer. Eu só consigo mudar uma situação quando eu conheço essa situação. Eu identifico, é isso. Quando eu a identifico, eu posso fazer diferente. Eu posso começar a mudar. Ah, vou fazer assim agora. Ah, vou fazer assim agora. Ah, não, agora vai ser assado. Então, quando eu conheço aquilo que se manifesta, eu posso alterar aquilo na minha existência. Agora, quando eu não conheço o que é, qualquer coisa que eu faça, na verdade, eu corro o risco de estar fazendo o que eu sempre fiz. Então, o grande desafio é, no primeiro momento, identificar, reconhecer, assumir o que está acontecendo. E somente quem pode fazer isso é quem está vivendo o problema. Todos os de fora, familiares, amigos, amores, médicos, terapeutas, psicólogos, são importantíssimos como ferramentas de referência, de toques, de esclarecimento. Mas somente a situação será trabalhada efetiva e verdadeiramente quando o próprio indivíduo reconhecer e perceber que existe algo acontecendo. E isso precisa ser trabalhado. A gente vai aprofundar essas ideias. Esteja atento às nossas chamadas. Tem muita coisa para a gente refletir juntos e eu acredito que tudo isso vai acrescentar algo muito especial na sua vida. Um abraço e até a próxima. Fique bem.